Eu fiquei lembrando da gente assistindo os casais conversando com você, e a gente pensando, meu, logo é a gente, logo é a gente. Mas ficava triste, né? Pô, a gente veio até aqui, será que agora não vai ser aprovado? Será que o meu perfil tem alguma coisa errada? Que nem eu mencionei, né? Você tá fazendo uma conversão de real para dólar. Então, pô, você ganha US$ 12.000 de bolsa, né? Você converte para reais, é muito significativo, né? Porque são US$ 12.000 por termo, né? Por ano. Isso traz tranquilidade para todo o teu projeto, né? A gente teve acesso à inteligência artificial da Move, ficava fazendo simulação lá e fazendo pergunta para IA lá, vai te preparando cada vez mais, vai te deixando muito mais robusto pro dia da verdade, né? Pro dia da entrevista oficial. A gente estava nesse processo desde abril de 2025. Nosso visto foi aprovado no dia 14 de janeiro de 2026. Teve uma trajetória longa de tempo aí, né? Acho que o primeiro conselho é ter consenso no casal. Imprescindível para esse projeto. Não pode ser o sonho só de uma pessoa. E tomar a decisão juntos. Exatamente. E não sobre a opinião dos outros. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte da Move e hoje a gente vai conversar com um casal que viveu intensamente cada etapa do processo de aplicação para o visto F1 e saíram aprovados. O Iago e a Bianca, eles passaram por escolhas importantes, conciliaram a vida pessoal e profissional no meio do caminho e até casamento rolou durante o processo. E eles mostraram que quando existe a clareza de propósito e preparação, o consulado ele deixa de ser um obstáculo, ele passa a ser apenas mais um passo rumo ao objetivo. Agora, com o visto garantido, eles se preparam para iniciar uma nova fase nos Estados Unidos e eles vão dividir com a gente como é que foi essa jornada até aqui. Iago, Bianca, obrigado demais por vocês terem topado esse papo. E para quem está chegando agora, se apresentem rapidinho, de onde vocês são, o que vocês fazem hoje no Brasil e em que fase da vida de vocês vocês estavam quando esse plano de estudar fora começou a ser considerado. Eu sou a Bianca, então, e agora até vou cortar um pouco enquanto você estava falando. Eu fiquei lembrando da gente assistindo os casais conversando com você, e a gente pensando, meu, logo é a gente, logo é a gente, tomara que chegue. E agora você falando, eu lembrei disso. Mas, enfim, eu sou a Bianca, eu tenho 31 anos, eu sou maquiadora há mais de 10 anos, e eu tenho meu estúdio, meu próprio espaço, e além disso, eu gerencio uma clínica médica e odontológica também. Agora, recém-casados, nós casamos em novembro, mas nós já moramos juntos há pouco mais de 2 anos. Então, eu sou o Iago, tenho 31 anos também. Nós somos aqui de Presidente Getúlio, uma cidade no interior de Santa Catarina, aqui no sul. Tenho formação, né? Minha graduação foi em engenharia mecânica, mas estou há quase 5 anos atuando como empresário fora da engenharia. Vivemos juntos há 2 anos e somos recém-casados, né? Foi exatamente no meio do processo com a Move que isso aconteceu. Demais, que demais. Parabéns pelo casamento de vocês. Isso é muito legal, até porque muitas pessoas ficam com receio, né, de aplicar para o visto com um casamento recente, mas como o caso de vocês, ele pode mostrar é super possível, vocês foram aprovados, vocês conseguiram levar a verdade de vocês e isso importa demais ali no momento da entrevista. O que você buscava quando vocês encontraram a Move? O que você buscava academicamente quando você começou a pesquisar universidades, quando vocês começaram a considerar essa possibilidade de viajar para os Estados Unidos, de solicitar o visto de estudante? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente buscava era segurança, porque a gente até entrou em contato com outras pessoas, outros escritórios, enfim, e a gente via no YouTube também que tinha muita coisa, muitas propagandas assim que não passavam segurança, parecia que era alguém que talvez só queria vender o serviço, enfim, algo que não fosse talvez tão seguro. Essa foi uma premissa muito grande. E outra premissa era justamente a parte acadêmica. Então, uma mentoria, né, uma assessoria que fosse de fato estar do nosso lado, que fosse nos colocar em algo bom, que fosse bem reconhecido no mercado e que até ajudasse nesse processo, porque já é algo difícil, né? Você sair do país, você está praticamente pivotando a tua carreira, então é um processo delicado. Então, ter uma assessoria robusta do lado, eu acho essencial, né? Foram esses as duas premissas, então a segurança e a parte de ter um bom respaldo acadêmico, né, um bom conhecimento sobre esse sistema acadêmico nos Estados Unidos. No momento que você sentiu que você tinha encontrado esse caminho acadêmico e que realmente conversava
com o que você já vive hoje no seu trabalho? Foi algo curioso, porque eu não havia. O curso que eu escolhi, o caminho que eu segui, eu tinha uma lista de universidades para escolher lá dentro do banco de dados da Move, e eu estressei aquilo atrás de várias opções, mas eu não tinha selecionado essa que eu segui. E aí foi uma sugestão da Visa Manager. Mas o meu critério, ele era tentar buscar algo que unisse o meu conhecimento técnico e analítico de engenharia. Porém, eu não queria ir para a área da engenharia mecânica, eu não queria fazer isso puramente engenharia mecânica, e eu queria trazer algum viés de negócios, de empresa, né, de corporativo. E aí foi onde surgiu a ideia de juntar os dois em análise de dados focado a negócio. Então eu teria a parte analítica da engenharia e também teria a parte de viés de negócio. Então essa foi a ideia. E eu não tinha caído a ficha de ser esse curso. Eu tinha selecionado outros parecidos, mas não esse. Então quando veio essa sugestão da Visa Manager, eu pesquisei mais, entrei no site da universidade, eu olhei a grade curricular, as matérias, tudo, e aquilo brilhou o olho e falei, não, tem que ser essa aqui. Apesar de aplicar para as outras, né, mas essa dali era a minha queridinha. E eu já vou entrar nessa questão, né, da sua aplicação para as universidades, mas eu queria entender assim, quando você começou a pensar em estudar fora, o inglês ele era algo que já te deixava seguro ou ele era um ponto de atenção no teu planejamento? Então, era um ponto de atenção. Por quê? Eu fiz, nossa, em 2011 eu finalizei os cursos de inglês lá nas escolas que a gente tem por aí, né? E aí eu nunca pratiquei ele de falar. Porém, na engenharia eu usava muito inglês técnico para fazer leitura de artigo ou de livros, até softwares que a gente usava, muitos eram em inglês, o manual era em inglês. Então, assim, eu entendia bem aquela leitura, mas fiz seminários totalmente em inglês, até ficava acanhado para fazer pergunta, mas eu entendi o que o professor estava passando de informação. Só que isso foi na época que eu estudei engenharia, eu já estava pelo menos 5 anos fora da engenharia, fora o tempo que eu não usei isso mais, então estava bem enferrujado. E aí foi um ponto de atenção. Só que aí a assessoria da Move ela também te dá aquele treinamento para você fazer a prova do evaluation, né, para fazer a proficiência lá de inglês. Então eu peguei aquele treinamento e caí para dentro, né? Fiquei estudando ele um monte, fiquei estressando aquilo ali na cabeça e no final deu certo. Mas é engraçado, porque eu saí na simulação, minha pontuação era baixa. Eu ia talvez nem sei se passaria para a universidade. E depois eu tirei muito acima do necessário, né? Então foi um ponto de atenção, mas a gente conseguiu contornar no meio do processo. E Bianca, para você, do teu ponto de vista, o inglês ele era algo que preocupava vocês ou parecia algo administrável dentro do processo? Preocupava bastante, mas eu acho que como a gente, principalmente o Iago, focou muito, a gente arranjou tempo nos dias, né? A gente organizou toda a estrutura da nossa rotina para isso era a meta, né? A faculdade, mestrado, estudar fora, aprender inglês e fazer as provas de proficiência e tudo mais para ser aceito. Então a gente conseguiu administrar isso. Eu ainda tô na luta, agora que virou o ano que eu tô focando mais em estudar, mas o Iago já era muito bom. Só que a gente tem uma insegurança, é diferente de estudar aqui e viver isso na prática. Mas ele administrou muito bem isso, ele focou, ele disse, não, preciso baixar a cabeça e aprender, né? Em colocar em prática mesmo, porque quando você só assiste, só escuta, é bem diferente de falar, de fazer uma prova. E esse é um ponto muito legal de trazer para quem está assistindo, porque o Iago, apesar de já ter estudado há alguns anos, né, fazia muito tempo que ele não tinha o contato com o inglês, então, como ele mencionou, estava enferrujado. Né? E isso não impediu que vocês dessem continuidade, que vocês tentassem, que vocês conseguissem conquistar a aprovação da universidade quanto a aprovação do visto. Então, para quem está assistindo e também quer se preparar da melhor forma, eu quero trazer um recado importante. Né? A Move está com uma solução bem bacana, com o intuito de ajudar ainda mais as pessoas que querem fazer esse projeto acontecer.
Então, assim, a gente identificou que algumas pessoas, elas têm o inglês, mas ainda assim elas vão precisar de ajuda em relação à prova de proficiência. Então, como a prova do Duolingo hoje, ela tem sido muito aceita, a gente trouxe uma pessoa para ajudar, uma pessoa que é brasileira, canadense, que é professora de inglês há mais de 20 anos, e a gente desenvolveu um curso de inglês orientado para os nossos clientes, e a ideia é que as pessoas elas possam otimizar ao máximo o estudo delas, porque é um estudo direcionado para o Duolingo. Tem um curso gravado que vai ser dado de graça para os nossos clientes de F1 Professional. Esse curso ele inclui tudo o que você precisa saber para se preparar para a prova do Duolingo. Então, vai ter aula de conteúdo, vai ter aula de prova, e isso vai ser maravilhoso, porque valoriza demais o seu tempo, né? Você estuda só o que de fato interessa, o que de fato vai te ajudar a subir a tua nota. Então, o que a gente tem visto é que tem pessoas que têm o inglês básico forte ou intermediário e elas estão conseguindo desenvolver o inglês para poder chegar nesse nível necessário para tirar a nota que as universidades estão aceitando. Mas, claro, não é só isso. Entendendo que as pessoas elas podem ter dúvidas e outras coisas, a gente está fazendo lives semanais gratuitas, coletivas, onde você pode participar com a professora e tirar as dúvidas que você tiver a respeito da prova, do método e tudo mais de conteúdo. Essas lives elas vão ajudar bastante. Quem quiser, inclusive, fazer ainda aula particular direcionada, pode, né? Porque de repente ainda não conseguiu chegar na nota, pode contratar adicionalmente. Então, tanto o curso quanto as lives coletivas elas são gratuitas e você pode contratar aula particular adicional, e o objetivo é que você não precise ficar perdendo tempo, mas sim estudar de forma direcionada. E isso daqui que eu falei é só para o Duolingo, a gente vai fazer isso também para entrevista. Então, está sendo desenvolvido agora um curso para preparar as pessoas para o vocabulário utilizado na entrevista. Esse curso ele vai transformar o nível de preparação das pessoas, porque pode ser que no F1 Professional a sua entrevista ela tenha perguntas em inglês, é provável que tenha, e a gente vai te ajudar a entender melhor o vocabulário de entrevista com base no nosso banco de dados, mas também expressar melhor a tua ideia, né, e estar preparado para poder falar o vocabulário da entrevista de visto americano. Então, vai ser um curso gravado e vai ter também uma live semanal gratuita e a possibilidade de quem quiser contratar aula particular para se preparar para isso, além, óbvio, das 2 simulações de entrevistas em inglês que a Move já oferece. E aí, pessoal, quando essas peças começaram a se encaixar, inglês, estratégia, preparo, veio uma parte muito legal do processo de vocês, né? Que, Iago, você ter sido aprovado, né, em 4 universidades americanas, e assim, parabéns por isso, é algo incrível. E eu queria saber como é que foi o processo de decidir para qual universidade ir, quais critérios você usou para tomar essa decisão. Você mencionou que você ouviu ali, né, selecionou algumas escolas que tinham sido passadas para você, você olhou a grade curricular, se identificou, mas quais foram os principais critérios que você usou para tomar essa decisão? Então, eu tinha selecionado 3 opções e mais uma sugestão da Visa Manager, né? Quando ela sugeriu aquela universidade, aquilo, eu não sei porquê, mas eu bati o olho e me chamou muita atenção. Então, eu, claro, estaria feliz com todas as opções, mas aquela era a minha queridinha. E o critério principal foi olhar o currículo. Eu olhava o currículo do curso, as matérias que eu ia ter, e eu enxergava que era uma boa distribuição entre algo de conhecimento muito técnico, mas também algo mais aplicado, né? Que eu conseguisse aplicar em negócios. Foi esse o meu critério. Aquele currículo dessa universidade em específico, que é que eu decidi seguir, que foi sugestão da Visa Manager, ela tinha esse balanço bom entre a parte teórica, mais analítica, e a parte de negócios, mais prática. E aí, claro, quando vieram os resultados das aprovações, teve mais um empurrãozinho que foi ganhar uma bolsa nessa universidade, né? Então, ela foi, de todas as opções, ela foi a única que ainda eu ganhei a bolsa a mais. Então, isso deu mais um upgrade para poder escolher ela. Como que foi esse processo de esperar as respostas e, ao mesmo tempo, segurar a ansiedade? Porque demorou, né, um pouquinho para chegar às respostas das universidades. Sim, as nossas respostas, elas demoraram a mais do que o normal, né? Mas por causa do fluxo de trabalho das universidades lá, foram todas que demoraram.
E incrível, né? Aquela que eu mais queria foi a última a dar a resposta. Foram períodos assim de a gente ficou ansioso. Às vezes a gente tinha dia que a gente ou semana que a gente ficava um pouco desanimado, pensava, pô, não é para ser dessa forma. A gente orava muito, pensava, não, se não for para ser também tudo bem. Mas ficava triste, né? Pô, a gente veio até aqui, será que agora não vai ser aprovado? Será que o meu perfil tem alguma coisa errada? Passa bastante coisa na cabeça, mas no fundo a gente estava também tranquilo porque a gente tinha dado o nosso melhor em tudo, no inglês, nas cartas de recomendação, em toda a documentação que a gente fez, foi tudo a gente fez com muita seriedade e também foi muito bem assessorado, né, pela Move. Então, a gente estava tranquilo de ter feito a coisa certa e tava a resposta era direito deles, né, de demorarem, de recusarem ou aceitarem. Mas depois que veio a resposta, nossa, foi festa, né? Foi muita alegria daí. E Bianca, como é que foi para você acompanhar esse processo de escolhas, espera, essas decisões? Como é que foi a tensão aí nesse momento? Em especial, os dois são bem ansiosos, então eu tentei administrar um pouquinho essa ansiedade para passar tranquilidade pro Iago também. A gente tinha na cabeça que a gente queria que essa resposta viesse logo pra gente fazer visto, fazer tudo antes do casamento. A gente queria contar pra família e pros amigos tudo antes do casamento. Como a gente só queria contar quando desse certo, a gente tava mais ansioso por isso também. E aí a gente guardou isso em segredo por muitos meses. A família mais próxima sabia, né? Os pais, irmãos, mas amigos, familiares um pouquinho mais distantes, assim, acabou que a gente decidiu não contar. Então, isso que deixou a gente ansioso também. No fim, a gente rezou muito para que as coisas acontecessem no tempo certo. Hoje a gente dá graças a Deus que não veio antes a resposta, porque a gente conseguiu viver cada etapa no seu tempo. A gente conseguiu viver a etapa do casamento na etapa do casamento, a gente conseguiu viver a etapa do visto agora, mais tranquilos, a gente estava só com isso na cabeça. Então hoje a gente entende que nada aconteceu por acaso. Mas, sim, foi olha, a gente conseguir controlar e administrar essa ansiedade foi uma aprovação, assim. A gente sempre pede paciência e foi isso que aconteceu mesmo. Né, complementando, mas que a gente aprendeu nesse processo todo, viver aquela fase, mas não pensando na frente, né? Então a gente tinha a questão do casamento, a gente queria ter feito tudo antes para dar pronto o casamento, mas o evento da vez não era ter o visto aprovado, não era viver o casamento. Então passou o casamento, a gente pôde dar foco para o visto, fez o visto, agora o foco é outro, o foco é começar a preparação para a mudança, né? Mudar a vida, enfim, para isso. Então cada vez, eu preciso fazer a prova de proficiência em inglês, né? Foca na prova de inglês, aquela é a bola da vez. Não adianta pensar em onde que eu vou morar, o que que eu vou fazer, você nem foi aprovado na universidade. Por mais que seja natural, né? Mas isso ajudou muito a controlar a ansiedade, é viver cada fase do processo dentro do qual você está inserido. Isso ajuda bastante a controlar a ansiedade. Exatamente, assim, é o que diz aquela frase, né? A pressa ela é inimiga da perfeição. Então, vocês se realizarem todo o processo com calma, com cuidado, com concentração, faz toda a diferença, né? Para que vocês cheguem ali no momento, né? Na hora H, na frente do agente consular, preparados para explicar o projeto de vocês, o planejamento de vocês. E assim, falando em planejamento, eu queria entrar agora na parte financeira, que costuma assustar muita gente. Eu queria saber como que vocês estruturaram esse projeto de vocês. Então, essa é uma parte que é bem delicada, vamos dizer assim, porque né, a gente sempre está fazendo a conversão de real para dólar, né? No começo, quando eu olhei algumas opções de universidades, tinha algumas que eram realmente muito fora do nosso orçamento. Então, essas opções a gente também já descartou, já fez esse filtro lá no início, isso também ajuda, né? Saber até onde a gente consegue chegar. Mas, além de tudo, é muito bom da assessoria, porque a Visa Manager ajuda a estruturar isso, trazer de fato, ficar bem claro quanto vocês vão precisar, as opções que tem, né? Então, por exemplo, assim, tem a opção da bolsa, né? A gente recebeu uma bolsa muito interessante da universidade, então ajuda muito isso. A gente também conseguiu aprovar um financiamento
estudantil. Então, caso a gente precise, a nossa reserva ela seja consumida muito rápido, né? Enfim, a gente não sabe como vai ser lá, mas a gente tem essa opção ali já aprovada à nossa disposição. A gente, no nosso caso, a gente não sabe se vai usar, mas tem essa opção. Então é legal que a Visa Manager ela coloca tudo isso, todas essas cartas na mesa para que você possa decidir o que é melhor para você, né? E saber se dá certo ou não. A gente sabe que tem muitas opções disponíveis para esse tipo de processo que você está aplicando. E não tem problema nenhum, né? Se você não tem eu vou usar o financiamento, eu vou usar a bolsa. Isso tudo conta como comprovação perante o agente consular, né? Perante os Estados Unidos, né? O governo. Então é muito tranquilo isso. O que é muito importante, que a gente precisou fazer, a gente já fazia aqui, mas a gente, principalmente agora, porque é convertido em dólar, a gente não olhou só para isso, mas a gente viu tudo. O custo de vida, aluguel, quanto que a gente iria gastar mais ou menos. Por isso que a gente fala, a gente maratonou o YouTube para tentar entender de fato como que é a vida americana. Então, o que a gente vai precisar de renda para viver lá, pelo menos no início, né? Então, coisas básicas, seguro de vida, seguro saúde, de carro, você vai comprar carro, você vai alugar, tudo a gente colocou na ponta do lápis. E aí a gente veio o ano inteiro se programando para isso, encerrando os ciclos aqui, né, financeiros e tudo mais, já organizando. Isso tudo também no meio do casamento, então a gente tinha mais os gastos e custos do casamento. Então eu falo, se a gente conseguiu viver isso tudo no meio de um casamento, agora é fichinha, a gente dá jeito. Porque casar é caro, né? E aí a gente colocou isso tudo em planilha, o Iago que cuida dessas coisas de planilha e tudo mais, então a gente colocou isso tudo na ponta do lápis. E é muito importante para, principalmente se é um casal indo, verificar essa questão financeira para não chegar lá e aí se desesperar e não dar certo e precisa voltar. É bom ter um tempo, sim, para se organizar financeiramente. Improviso. Iago, o curso que você escolheu, ele também permite o Day One CPT, né? Quando você descobriu isso e como que essa possibilidade ela entrou ali no teu planejamento? O Day One CPT foi algo que brilhou nosso olho lá antes de falar com a Move, né, com o time comercial da Move. Foi vendo os vídeos já do YouTube no canal do Oliver, no canal da Move e no canal do Chris. E a gente começou a entender melhor como que funciona. Era algo que a gente até nem sabia, não era algo que estava claro na nossa mente, né? E aí, quando houve essa possibilidade, falou, nossa, isso é muito legal, porque você vai poder se manter financeiramente, né? Você tem um respiro financeiro gigante e você está aliando, você está praticando aquilo que você está estudando. Então, você vai inserir no mercado americano. Isso vai te abrir, nossa, toneladas de oportunidades lá. Você pode depois seguir trabalhando lá, né? Pode tentar fazer outros caminhos profissionais, né? Isso é muito bom. E aí, isso foi... Quando a gente fez o filtro de universidades, eu fiz esse filtro, foi algo que eu olhei. E eu já desejava ir para algum curso que seja STEM, né? Não adiantava eu ir para outra área, porque essa é a minha área. Eu só não queria que fosse tão técnico, né? Focado lá na engenharia mecânica pura. Mas eu queria um curso STEM, isso já estava claro para mim, porque também fecha comigo. E aí, quando eu descobri que os Day One CPT estavam principalmente alocados ali, muito ligados à área STEM, nossa, isso foi maravilhoso. E aí foi quando deu match das informações e o plano ele ficou mais claro na cabeça, ficou mais seguro. Para ambos os caminhos que você decidir seguir, eu vejo o CPT como imprescindível, tanto no lado financeiro quanto nesse lado de experiência. Eu acho que para as duas coisas ele é muito bom. Para quem está assistindo, nunca ouviu falar do CPT, né? Não está familiarizado, ou talvez não tenha assistido aos outros vídeos que a gente já postou falando sobre isso aqui no canal da Move, isso significa que o estudante ele pode trabalhar legalmente enquanto ele estuda. E no caso do Iago, o curso dele ele já permite isso desde o primeiro dia, o que é uma baita oportunidade, como ele mencionou, porque a pessoa ela não vive só uma experiência acadêmica, né? Mas também a experiência profissional no mercado de trabalho mais forte do mundo, e isso pode abrir muitas portas. Dá para construir score de crédito, dá para tirar o Social Security, os filhos podem estudar nos Estados Unidos e tem gente que, por fazer um bom trabalho, acaba inclusive recebendo oferta de empregadores
para patrocinar um visto de residência. Então, é uma das experiências mais completas que um não imigrante pode viver nos Estados Unidos. Então, se você que está assistindo tem vontade de estudar nos Estados Unidos, se qualificar, a Moove ela criou um planejamento de carreira exclusivo para quem tem o visto F1 aprovado e o melhor, tem muita coisa que a gente oferece de graça para os nossos clientes. Tem um workshop mensal sobre o mercado de trabalho americano, com currículo, entrevistas, vagas que aceitam CPT, OPT, reposicionamento de carreira, tudo que você precisa para se preparar. Tem também uma live mensal para tirar dúvidas sobre perfil, área de atuação e muito mais. E depois que o planejamento acadêmico ele é finalizado, todo cliente do F1 Professional recebe 2 presentes. A tradução do currículo otimizado para o sistema de busca de vagas nos Estados Unidos e um plano de carreira personalizado com análise de perfil, média salarial e oportunidades na região e área de estudo escolhida. E quem quiser ir além, pode contratar inclusive uma mentoria individual para ter ajuda prática na busca por vagas, mas o essencial, a base já vem inclusa porque a Moove quer que o nosso cliente não precise se preocupar com nada. Então, se você está pensando em estudar fora e quer entender como entrar no mercado de trabalho nos Estados Unidos com segurança, clica no link na descrição e fala com um dos nossos consultores. Agora, eu queria entrar numa parte, que muita gente teme, a famosa simulação da entrevista. Muita gente não está preparada psicologicamente, tem gente que tem pesadelo com essa etapa. Eu queria saber como é que foi para vocês a etapa de simulação da entrevista com a Moove. Bom, a gente teve 2 simulações, né? A primeira ela foi em português e a segunda ela foi em inglês, né? Eu acho que a primeira a gente estava tranquilo porque a gente não sabia como era. Mas apesar da língua não ter sido uma barreira, mas na primeira a gente não tinha nenhuma noção de que tipo de pergunta ia ser feito, né? Tinha uma ideia, mas era muito vaga. Então, a primeira você toma uma porrada, né? Um balde de água fria de uma maneira, porque você não sabe nada como é uma entrevista, não sabe como se comportar, se você fala, se você dá resposta curta, se você dá uma resposta mais completa, você não sabe se determinada informação é sensível ou não, né? E por mais que você está falando a verdade, mas há maneiras de comunicar isso que são mais eficientes, né? E mais seguras. E aí a segunda entrevista a gente já estava mais nervoso, né? A gente já sabia que ia apertar um pouquinho, principalmente pela questão do inglês, no meu caso, né? A Bianca até ainda podia responder em português. Mas eu vejo assim que ter passado por isso antes nos deixou já muito mais preparado para a entrevista depois. A gente estava nervoso para a entrevista, né, no dia lá, mas tu se sente preparado. E eu, particularmente, quando eu estou preparado, quando eu me dedico para alguma coisa e eu estou seguro daquilo, fico muito mais tranquilo para executar aquilo depois. Então, fazer simulação ajudou muito a gente. Por mais que a gente vá trazer sempre a verdade para as respostas e para o que perguntarem, é muito importante estudar mesmo tudo. Então, tudo que o Iago tinha que responder, eu também estudei, para se ela perguntasse para mim, eu demonstrasse que eu sabia o que estava acontecendo. Não só estava indo junto, assim. Então, até coisas rotineiras, salário, ou enfim, quanto a gente fatura, exatamente algumas datas específicos, é importante estudar mesmo para não chegar na hora e, eu acho que é tal, ou, é mais ou menos, não, para você ter respostas coerentes com aquilo que você respondeu na 10160 também. As 2 entrevistas foram muito boas, a nossa business manager foi mais ela incorpora do que o lá no consulado. Então, foi muito legal para preparação. Muito legal mesmo. Eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro chegar na hora e ver o que vai dar, assim, porque senão eu fico muito ansiosa. Mas, nesses casos, que nem eu falei, você mostra respeito por aquilo. Porque quando a gente chegou no consulado, o guarda, né, ele falou, pessoal, sejam bem-vindos, nananã. E só lembrando que a partir desse momento vocês estão em solo americano, então respeitem as regras. Aí eu fiquei tipo, realmente, não é brincadeira. Então mostra respeito, mostra que você veio preparado para aquilo, se é realmente o que você quer. A gente teve acesso à inteligência artificial da Moove e também foi muito bacana ficar fazendo simulação lá e fazendo pergunta para IA lá, porque ela te ajuda muito, né? Você fica praticando e estressando aquele caso lá com ela e isso vai te preparando cada vez mais, vai te deixando muito mais robusto para o dia da verdade, né? Para o dia da entrevista oficial.
Um parênteses aqui para quem está assistindo. Provavelmente quando esse vídeo ele estiver indo ao ar, pode ser que já tenham passado algumas semanas ou até alguns meses. Então, provavelmente essa inteligência artificial da Movie ela já sofreu algumas alterações, porque nós realizamos alterações constantemente para melhorar ela. Então, hoje tem essa possibilidade de realizar simulações também, né? Além de 2 simulações com o Visa Manager, tem também a possibilidade de você simular a entrevista com a inteligência artificial, considerando todos os pontos de atenção, os pontos sensíveis do seu perfil, para que você chegue o mais bem preparado ali no consulado. E aí, pessoal, depois de toda essa etapa, né, tanto da simulação com o Visa Manager, quanto as simulações ali através da inteligência artificial, vocês sentiram que, apesar daquele nervosismo que é normal, né, quando a gente chega no consulado, vocês chegaram ali com um outro nível de segurança? Sim, com certeza, com certeza. Se a gente chegasse lá e não tivesse nem ideia do que ia ser perguntado, nem ideia do que é uma entrevista, eu tenho certeza que teria dado, teria dado ruim, assim, né? Pode ser que, não sei se a gente seria aprovado ou não, mas da nossa parte a gente teria errado, ou talvez respondido errado muitas coisas. E ela perguntou coisas que foram importantes, assim, bastante Exatamente. perguntas importantes pro Iago. E não só as perguntas, mas toda a documentação que a gente tinha também deu segurança. A gente sabia exatamente o que tinha que levar por conta da Move, das solicitações. Então, a gente tinha tudo ali também, caso pedisse, né? Então, Isso foi muito seguro. bacana, porque a gente conferiu toda a documentação com a Visa Manager. Dias antes ali, a gente ainda estava falando sobre como é que a gente vai colocar isso aqui. São detalhes, né? A gente já estava nos detalhes, que a gente já estava há muito tempo fazendo isso, mas cada detalhe é importante e conta para depois você estar melhor posicionado, dar a melhor resposta lá. Então, apesar, é normal, você vai ficar nervoso lá no momento do consulado, né? Mas é natural isso, é do ser humano, né? Mas você tá preparado te passa tranquilidade no quesito de, não, eu tenho as informações corretas, eu preparei meu caso, eu entendo tudo que eu tenho que falar, como que eu vou expressar isso. Então, isso foi, como eu digo, é imprescindível ter essa simulação. E assim, pessoal, vocês realizaram a entrevista em qual consulado? Nós fizemos a entrevista em Porto Alegre. No consulado de Porto Alegre. E o ambiente lá dentro, ele parecia mais tenso ou mais tranquilo do que vocês imaginavam? Eu não sei ser mais tenso ou mais tranquilo. Eu achei maravilhoso. Assim, a organização, como eles direcionavam. E claro, deixa a gente tenso, porque eu não tinha nem noção de como que era, mas eu imaginava algo mais. Eu imaginava algo pior, assim. Mas eu achei bem organizado, muito organizado, e talvez isso que deixa a gente mais tenso. É muito diferente das coisas que a gente costuma ver no Brasil, assim, é de uma organização, de uma seriedade incrível, assim. Apesar de ser muito sério tudo, mas as pessoas eram muito educadas com a gente. Qualquer solicitação que você tivesse era tudo muito, você era muito bem atendido. E até a nossa própria Visa Manager, às vezes a gente cria aquele monstro, né? No nosso caso, foi uma pessoa muito educada, ela foi muito tranquila, ela fazia as perguntas, né? A gente fica nervoso, tem essa dificuldade, mas ela era muito tranquila como pessoa, não foi alguém que você sentia que ela estava ali tentando te prejudicar ou algo assim, não. Realmente ela é imparcial e estava fazendo o trabalho dela. E assim, vocês sentem que vocês conseguiram conduzir a entrevista com clareza, explicando o planejamento de vocês, sem travar ali na hora? Sim, sim. Isso foi a única coisa que a gente teve um pouco de dificuldade, mas isso é um pouco por causa do ambiente. É o sistema de você ter uma caixa de som, né? Tem o vidro na frente, você não tem contato, você não consegue ouvir diretamente a voz do agente consular. Você ouve ela através do microfone, uma caixa de som. E é o ambiente aberto, né? Então tem outras pessoas falando. Era um pouquinho ruim de entender, às vezes, a pergunta dela, mas assim que a gente conseguia entender, dava a resposta muito tranquilo. Quando eu entendi a pergunta, eu respondi tudo em inglês para ela e respondi de forma muito tranquila, justamente porque eu sabia o que eu tinha que responder em cada pergunta que ela me fez. Teve uma pergunta que ela perguntou, a última pergunta dela foi sobre o CPT. E era uma pergunta que a gente até não viu assim na simulação especificamente da maneira que ela perguntou. Mas a gente conversou tanto sobre isso com a Visa Manager, a gente já estava tão por dentro do nosso caso que sabia totalmente a diferença entre CPT, entre OPT e o que tinha que falar para mim também foi muito seguro. Então eu acho que além de tudo,
Não basta você ter assessoria ali, ter o Visa Manager, você tem que se dedicar no que você está fazendo, né? Você tem que entender o teu caso, estudar a tua DS 160, teu I-20, todas essas informações, o que você está fazendo lá, a universidade, o local, o CPT, o PT, se for o caso, né? O que é STEM, tenha tudo isso em mente, porque, né, pode acontecer de ser perguntado. Quando veio assim a confirmação de que o visto de vocês tinha sido aprovado, como é que foi a sensação, como é que foi a comemoração de vocês? Nossa, foi um alívio, Foi né? alívio, Parece que tirou o peso das costas, porque o nosso, claro, todo mundo, né, vai comemorar, mas a gente estava nesse processo desde abril de 2025. Nosso visto foi aprovado no dia 14 de janeiro de 2026. Então a gente teve uma trajetória longa de tempo aí, né? E a gente, como a gente decidiu manter em segredo todos os processos que a gente estava fazendo para a maioria das pessoas, só os familiares muito próximos sabiam. Quando esse visto foi aprovado, nossa, para nós tirou um peso das costas, deu um alívio, a gente entendeu, não, realmente as coisas vão acontecer agora é de verdade, né? Tá acontecendo. Então cara, é uma euforia, assim, é uma mistura de O sentimentos. visto foi mais uma sensação de alívio, assim, do que no fim. A gente já tinha comemorado tantas outras coisas. Foi um alívio mesmo, foi um agora vai. Agora era o que faltava, assim, pra gente contar. E agora a gente, né, depois a gente começou com essa fase de contar pras pessoas. E a gente consegue fazer isso com mais segurança agora. E assim, olhando agora para essa nova fase, o que vocês mais esperam viver com essa experiência? Olha, é até difícil dizer assim, mas eu acho que por mais que nós somos um casal, a gente é bem ativo, né? A gente corre muito atrás dos nossos objetivos, do que a gente quer para nossa vida, né? Tanto que a gente fez esse planejamento todo. Mas de uma maneira geral, a gente tem uma vida confortável no Brasil, né? E você acaba ficando numa zona de conforto, né? Você acaba estando numa zona, fica confortável. E fazer toda essa mudança, eu vejo, a Bianca também, a gente vê como uma maneira de tirar a gente como casal, como homem, como mulher, né, da zona de conforto. Então, vai ser uma fase de muitos desafios, provavelmente, a gente vai passar por coisas muito diferentes, que a gente nem tem ideia aqui, que não tem nem como ficar ansioso, porque a gente não tem nem ideia, mas que vai fazer a gente evoluir muito, Sim, né? Bianca, como que você imagina que essa vivência fora do Brasil, ela impacta a sua vida pessoal, mas também profissional? É uma consequência. Quando impacta o teu pessoal, tudo ao teu redor vai mudar. Então, a gente reza muito para se aproximar ainda mais de Deus, porque vai ser o nosso guia, assim. E eu acho que deixar esse conforto de lado, conhecer pessoas, perder o medo de falar inglês. Eu acho que a cultura deve ser muito, muito diferente, muito forte. Então, isso depois vai impactar automaticamente no profissional, porque aí é meio que agora nada me abala, e vem um currículo muito grande com a tua vivência. Às vezes, tem um diploma e tudo mais, mas o que você né, o que você viveu de fato impacta muito no profissional e como você se porta, o que você está disposto o que e como você está disposto a viver. Então, acho que é uma consequência. Vai impactar no pessoal e aí vai mudar tudo ao redor. Um é espelho do outro. Iago, quando você se imagina de volta ao Brasil, onde que você acha que esse preparo ele vai aparecer primeiro no teu dia a dia? Isso te deixa muito mais robusto, né? Por todas esses pontos que a gente já mencionou, né? Você sai da zona de conforto, vai viver algo diferente, você realmente bota a cara a tapa, né? Você se expõe muito mais, né? Aqui a gente está muito confortável, querendo ou não, na vida que a gente tem, por mais que a gente corra muito atrás dos nossos objetivos, mas é confortável, né? É um país conhecido, uma língua conhecida, uma cultura conhecida. Então você volta com um currículo muito grande, né? E isso é muito valorizado pelas empresas, porque não é só tem a parte técnica, óbvio, né? Você vai ter uma graduação, uma pós-graduação de uma universidade reconhecida no teu currículo, vai ter melhorado teu inglês, mas eu acho que até como pessoa você volta muito mais robusto, né? Porque no fim das contas, muito do trabalho é resolver problema, então você acaba ficando melhor em resolver problemas. Você tem inúmeras situações para resolver lá, né? Seja na tua vida pessoal ou profissional, muitos desafios a mais que surgem por estar fazendo essa mudança grande. Então acho que isso te eleva muito, te faz evoluir muito como pessoa e como profissional. Pessoal, para a gente
encerrar, eu queria, assim, para quem está assistindo agora e talvez se sentindo inseguro ou achando que estudar fora não é para ele, principalmente casais, né? Que conselho vocês dariam para essas pessoas? Acho que o primeiro conselho é ter consenso no casal. Eu acho que isso é imprescindível para esse projeto. As duas pessoas precisam querer, não pode ser o sonho só de uma pessoa. E tomar a decisão juntos. Exatamente. E não sobre a opinião dos outros. Isso foi algo que a gente fez, que se pode ficar de conselho. Quando você está pensando em fazer isso, eu e a Bianca, a gente se... É aquele modo caverna que fala, né? A gente ficou 1 mês e meio aí sem comentar com ninguém, simplesmente estudando muito sobre isso, buscando informação, né? Olhando as possibilidades, a gente não comentou com ninguém. Porque a gente já tinha combinado um com o outro de, não, a gente precisa fazer essa decisão sozinho, sem influência das outras pessoas. Porque por mais que algum parente próximo, pessoa próxima, vá querer o teu bem, a resposta emocional dela imediata vai ser não te deixar ir para longe, porque ela gosta de você, ela quer que você fique perto. Então a gente entendeu muito isso desde o começo. Eu acho que isso é muito importante. E segundo passo é informações. Buscar informações seguras, de fontes confiáveis. E vai ficar claro, quando você começa a olhar, por exemplo, vídeos que nem esse vão inspirar muito, vão te ajudar muito. Você vai começar a entender caso a caso. E logo você acha um que é parecido com o seu. E o terceiro é buscar uma empresa séria, né? A gente recomenda demais a Movie, a gente foi muito bem atendido, está sendo muito bem atendido, está sendo incrível, foi imprescindível para nossa experiência ter uma empresa assim do lado. E foi por causa de ter informações, de pesquisar, que a gente chegou no nome da Movie, né? Então fica essa dica também. Façam esse trabalho, por mais que dá trabalho, mas a gente tem que fazer o dever de casa. E no meio da assessoria a gente viu que, como tem coisinha para resolver, que a gente, com a nossa rotina corrida, a gente não ia conseguir fazer sozinhos, ou, meu Deus, seria muito extenso, desgastante. E aí, nossa, fizeram tudo praticamente. A gente, claro, tem que fazer a nossa parte, enviar documento e tudo mais, mas com burocracia, de fato, a gente não precisou se incomodar com nada, assim. Então foi muito bom também, pra gente focar no que a gente precisava, em estudar e organizar a vida aqui pra começar lá. Valeu demais por esse feedback. Eu acho que, assim, ouvir vocês contando tudo isso foi quase como acompanhar os bastidores dessa conquista. Inclusive, eu falei para vocês, né, fora aqui das câmeras, que quando a Visa Manager de vocês me contou sobre a história de vocês, eu fiquei super empolgado, fiquei super feliz para trocar essa ideia com vocês. Eu fico super feliz que vocês tenham topado, né, conversar, compartilhar, porque como vocês mencionaram, muitas pessoas chegam através dos vídeos no YouTube e assistem as entrevistas, né? Assistem essas conversas com outros clientes e a partir de uma identificação acabam decidindo dar esse passo, né? De tentar solicitar o visto, de tentar conquistar esse sonho de estudar nos Estados Unidos ou até de turistar, né? De passear nos Estados Unidos. Então ter vocês compartilhando é muito legal, porque isso definitivamente vai inspirar outras pessoas que se identificam com o perfil de vocês, com a história de vocês. Inclusive, eu quero que a gente volte a se falar quando vocês estiverem lá, para vocês me atualizarem das histórias do dia a dia, das primeiras impressões, como é que estão as aulas e até os perrengues que às vezes aparecem. Fechado? Fechado, cara. Combinado. Com certeza. Vamos estar disponíveis aí para gravar. Maravilha, maravilha. E para você que está assistindo, a história deles mostra que a aprovação ela não acontece por acaso, né? Ela é fruto de estratégia, de preparação e acompanhamento, e é exatamente isso que a Movie oferece. A nossa mentoria é a mais completa do Brasil. Aqui você não vai passar por esse processo sozinho, vai ter um Visa Manager te acompanhando desde a escolha do curso até o dia da entrevista, com simulações de entrevista, toda a clareza que você precisa para chegar no consulado seguro e confiante. É por isso que os nossos clientes elogiam tanto o modelo da Movie, porque ele une estratégia, acolhimento e acompanhamento real. Então clica no link da descrição, fala com o nosso time e antes de sair, confere o vídeo que já está aparecendo aqui na tela, onde a gente te conta o passo a passo completo sobre pós-graduação nos Estados Unidos do curso ao visto F1. Esse conteúdo ele pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo com segurança.